Ô Cício, o que é mais difícil? Ser jogador ou ser comentarista? Acho que é ser jogador. Comentarista é mais fácil, pô. Comentarista não precisa correr nem nada. Você dá uma lida ali, assiste alguns jogos e comenta. E outra, o futebol nos proporciona conhecer um pouco, né, daquilo que nós estamos falando. Então, é mais fácil, Jornal. Mas o Cicinho tem que criticar um jogador, às vezes é complicado. Já teve algum jogador que ficou puto com alguma coisa que você falou assim, caramba, você é jogador, velho. Não, já recebi ligação, já recebi mensagem. Tem jogadores que não me atendem mais, tem assessores que não me atendem mais. Mas é assim, o problema, Benja, não é o cara não gostar, o problema é o cara querer te impedir de ter sua opinião, entendeu? Então, assim, a gente não fala para diminuir o atleta, mas sim é um momento, um ponto de vista que o jornalista gostaria de ser respeitado. Então eu não tenho problema nenhum, até porque quando eu não comento como um ex-jogador frustrado, mas sim como um ex-jogador que já foi também, na linguagem futebolística, cornetado, e quando eu recebia críticas eu procurava dar a volta por cima. Então tem jogador que acaba levando por outro lado, mas eu também levo numa boa e vou continuar o meu trabalho. Pô, você sabe que você falou uma palavra frustrado, né? Se tem uma coisa que você não é, sim, você é frustrado, né? Nem posso ser, né? Nem posso ser. Eu poderia, aí pela carreira que eu tive, prolongado um pouco mais, se eu tivesse tido atitude de profissional, né? Porque um período da minha carreira, como todos conhecem, sabe que eu agi como um anti-esportista, né? Então, tudo que um atleta não poderia fazer, eu fazia. E isso acarretou em algumas lesões, mas onde eu tive a oportunidade de jogar, realizar o sonho de jogar no São Paulo, jogar no Real Madrid, vestir a camisa da seleção brasileira, então não há por que se frustrar. Ô Cício, quando você fala, pô, eu deveria ter sido mais atleta, mais profissional, você acha que faltou o quê pra você? Faltou cabeça? Faltou ter alguém do seu lado que falasse não para as coisas? Porque às vezes o grande problema são os puxa-saco, né? Porque às vezes você está fazendo um monte de bobagem e o cara do lado, em vez de falar, o cara fala, não, tá legal, e aí você continua. Faltou gente para te assessorar, você acha? Eu acho que a principal razão, né, dessa vida fora dos gramados, de uma conduta, né, nada exemplar, foi a falta de assessoria. Eu deveria ter sido melhor assessorado. E tudo isso envolveu também num período que houve, né, um rompimento de contrato com ex-empresários que eu tinha, que esses ex-empresários, apesar do problema judicial que nós tivemos, eles foram um cara que sempre cobraram de mim, sempre estava comigo nos momentos difíceis. E depois, quando eu vi, né, eu sozinho, sem uma pessoa para me assessorar, mas também tem aquela questão, nunca ninguém colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou, eu fiz também porque eu queria. Então, assim, se eu tivesse sido melhor assessorado, com certeza a minha carreira teria sido diferente. Ô Cício, quando você teve problema, e você sempre fala, eu acho legal pra caramba, Cício, porque você fala o problema que você teve, você nunca esconde, você tira isso de letra, e é legal, né? Porque serve de exemplo para um monte de gente, né? Principalmente até, não só para quem joga futebol, mas quem está assistindo. Você sempre bebeu, Cício? Ou foi quando começou a jogar mesmo que dá uma... Foi quando deu uma vislumbrada, Cício? Não, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu tinha condições de comprar mais álcool, né? Então, mas na verdade, a primeira vez que eu coloquei álcool na boca foi aos 13 anos de idade. 13? 13 anos. 13 anos na minha cidade, com amigos, e aí, assim, até então tudo não passava de uma brincadeira, de uma coisa de adolescente, mas quando eu comecei a morar em Ribeirão Preto, já sozinho, numa concentração, onde já não tinha o olhar dos pais em cima, porque meu pai e minha mãe controlavam bastante, aí eu comecei já a ser dono do meu próprio nariz e comecei a beber numa quantidade maior. Até então eu achava que estava tudo controlado. Aí quando eu já adquiri um certo nome no futebol, conquistei títulos, né, e status, essa questão, acabei me iludindo e achando que o que eu tinha construído, o que eu tinha conquistado já era suficiente.
né? Porque eu almejava chegar no topo e cheguei. Quando eu cheguei, eu já não tinha mais ambição nenhuma. Minha ambição era o quê? Era acordar, fazer festa, era dormir, acordar, fazer festa. Eu já não tinha mais ambição de treinar, de ganhar títulos, essas coisas. Então, as coisas saíram do eixo aí por essa ilusão que o mundo nos proporciona. Pô, uma vez eu vi um documentário do Tupac que ele falou, ó, a melhor coisa é você curtir a chegada até o topo. Ele falou, porque quando você chega no topo, depois é complicado, cara. É isso que você está falando, né? Esse prazer, né? Porque quando você chega no topo, você acaba olhando para trás e acaba analisando todo o percurso que foi feito. Imagine, eu, Cicinho, minha mãe e meu pai, eles não tinham condições de comprar uma passagem de ônibus para ir de Paradópolis até Ribeirão Preto, que são 30 quilômetros, para poder treinar. E depois eu me deparo, eu estou no Real Madrid, numa seleção brasileira. Então você começa a analisar todo aquele progresso, tudo que você passou, e parece que sai um peso, porque queira ou não, a família depositou uma grande responsabilidade sobre mim, então uma família muito grande. E aí quando eu conquistei tudo isso, eu falei, poxa, toda a carga agora vai sair. E o difícil que a gente tem, né, não é chegar, é manter. E eu não soube lidar com isso, não soube administrar tudo isso que eu conquistei. Mas você chegou a ir treinar, às vezes meio alto, caramba, ou não? Ou isso não, nunca? Já cheguei a treinar bêbado. Chegou a treinar bêbado? Já cheguei a treinar Mas bêbado. aqui no Brasil ou na Europa? No Brasil. No São Paulo? No São Paulo. No São Paulo, Tipo, sai da balada direto pro treino? Já. Eu saí da balada e na época o treinador era o Paulo Autuori, eu acabei, né, pisando numa bola durante o treinamento e caí. Pisando na bola literalmente? Não de pisar na bola. Não, pisando na bola mesmo. Fui treinar, a bola veio no meu pé, eu via 2 bolas e pisei e caí. O Paulo Autuori notou que eu estava um pouco alterado e pediu para que eu fosse para o departamento médico. Então, na Roma, eu perdi treino por estar embriagado, inventei que estava com cólica renal, todos esses negócios. Foi até um médico da Roma até a minha casa e me deu uma injeção e eu não tinha nada. Caraca. Era doideira, moço. Minha vida era doideira. Ô Cício, a religião que te salvou? Não, porque a religião, Benji, eu tenho comigo que não salva ninguém, mas sim a crença que eu tenho em Jesus, né? Depois que eu tive a oportunidade de abrir o coração para conhecer mais esse relacionamento com Deus, então eu creio que Jesus salva. Então, a minha transformação de vida veio através do quê? Do amor que Deus tem por mim e a oportunidade que estava me dando de reparar meus erros. Então, esse relacionamento que eu tenho hoje com Jesus e não com religião, repito, a religião não salva ninguém, foi o que me fez ver o outro lado da vida e mudar os meus comportamentos.